Eu devia ter falado para os irmãos que estava com a Bíblia aberta para continuar no Salmo 86. Vamos voltar lá. Vamos ler só um versículo do Salmo, que é o 12. A Elisa foi mais rápido, vou aproveitar. Diz assim a palavra do Senhor: de todo o meu coração te louvarei, Senhor. Meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. Rei dos reis, Senhor dos senhores, tu és um Deus bendito e nós te amamos, ó Pai. Te amamos porque o Senhor é dono, Pai querido, dos nossos corações, das nossas vidas. Pai querido, o Senhor é dono dessa igreja. Tu és dono, Pai querido, de tudo que existe, porque todas as coisas o Senhor criou. Foi por causa da tua palavra, Pai querido, que o mundo, Pai querido, e tudo que existe, Pai querido, foi formado. E nós glorificamos o teu nome. Que o Senhor hoje, por causa desta palavra, venha transformar e moldar as nossas histórias através do teu Espírito Santo, com poder e graça, Pai. Nós oramos a ti e agradecemos. Amém e amém. Bom, o salmista diz: de todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre. E esse salmista foi Davi. Esse salmo, o bom desse salmo é que ele vem escrito lá, quem compôs, é uma oração de Davi. E nós conhecemos a história de Davi. Eu acho que eu não preciso narrar, né, como foi que nasceu, porque provavelmente é um dos nomes mais conhecidos da Bíblia. E o título dessa mensagem é: seja intencional. E Davi, ele era intencional, ele fazia as coisas de propósito. Né? Ser intencional é fazer de propósito. Geralmente, né, quando a gente faz alguma coisa com alguém, a gente fala assim: foi sem querer, não era a minha intenção, né? Mas Davi, em relação a Deus, ele fazia as coisas de propósito. Era por querer, era com vontade, era de todo o coração. E as nossas vidas não pode ser diferente disso, porque toda a palavra de Deus, ela nos conduz a sermos intencionais no nosso relacionamento com Ele. Ela nos conduz a entregar tudo ao Senhor. E através da vida de Davi, nós vamos ver a maneira em que a Bíblia nos conduz a entregar tudo. No livro de 2 Samuel, no capítulo 7, nós vamos ver ali o Senhor falando com Davi através do profeta Natã. E quando o Senhor vai falar ali com Davi através do profeta Natã, é quando Davi fala assim: olha, eu quero construir uma casa para Deus. Ele fala assim: ó, não é bom que o rei viva num palácio e o nosso Deus habite em tendas. Eu quero construir uma casa para Deus. E Natã, vendo ali o desejo de Davi, fala assim: olha, é uma boa palavra. Constrói, Deus vai te ajudar a fazer tudo isso. E daí Deus fala com o Natã, quando ele sai dali, Natã retorna para falar com Davi. E Deus fala com Davi desde no momento da sua origem. Diz assim a palavra do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. Agora, pois, diga ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para governar sobre Israel. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos do seu caminho. Eu o farei agora tão famoso quanto os homens mais importantes da terra. E aí tem o momento em que Davi era intencional. Quando Samuel foi encontrar um rei, um novo rei para Israel, Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. E nós conhecemos o Salmo 23 e você vê que Davi conhecia de forma habilidosa como era cuidar das ovelhas. Tanto é que ele descreve: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, leva-me às águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele sabia como eram os cuidados
do pastor de ovelhas e falou que Deus era esse pastor que cuidava da vida dele. Só que enquanto os irmãos de Davi eram habilidosos para o combate, fortes, homens guerreiros, Davi ele tinha uma coisa que os 7 irmãos deles não tinham, que era relacionamento com Deus. Enquanto Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele tinha relacionamento com Deus. Ele se dedicava. E o Senhor diz: eu estive com você todo o tempo. Eu te conheço. E isso é interessante, porque Deus, nós sabemos que Ele conhece todas as coisas. Mas eu saber que Ele me conhece de forma pessoal é só para aqueles que andam na presença do Senhor, quando ninguém mais está andando. E Davi, ele era este homem. Enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, ele estava na presença do Senhor, adorando e honrando o nome do Senhor. E eu estava ontem no trabalho, cuidando ali da estação e meditando também um pouco. O bom do meu setor é que eu trabalho sozinho, então eu tenho 12 horas para meditar se ninguém for lá. E eu estava ali. E chegou um momento que eu estava meditando nessa passagem do Salmo 86 e eu comecei a cantar a última canção que nós cantamos no altar de adoração, seja sempre exaltado. E era isso que Davi fazia. Quando ninguém mais estava vendo ele, quando ninguém mais estava dando importância, ele sabia o que fazer. Quando ninguém te vê, você sabe o que fazer? Você sabe que mesmo que ninguém te vê, o seu Deus, Ele está te vendo e Ele deseja ser honrado e glorificado por você? Quando ninguém te vê, você adora a Deus? Você está na presença dEle? Porque é isso que fez Davi ser conhecido em todo Israel. Não foi porque ele era um homem gigante, valente, não. Era porque ele era um homem que se quebrantava na presença de Deus. Mesmo com a sua pouca idade, ele já tinha um coração voltado para Deus. Se você vê a forma em que Deus encontra Davi e a forma que Deus encontra Saul, você vai ver que eram duas pessoas totalmente diferentes. Você vai ver o Saul, a Bíblia dizendo assim, que não existia nenhum homem mais alto do que ele. Ele era forte, grande. Só que ele não se relacionava com Deus. Davi foi encontrado cuidando das ovelhas. Saul foi encontrado se escondendo no meio das bagagens. Davi foi encontrado se submetendo debaixo das mãos poderosas de Deus. Saul, ele tinha medo e vergonha. Davi, na sua jornada, consultava ao Senhor. Saul, na sua jornada, ele deixava de buscar a face de Deus. E mais de uma vez ele foi repreendido. Até que na última vez, que é no começo do capítulo 16, vai falar assim para Samuel: Samuel, pare de orar, de clamar por Saul, porque eu não falarei mais com ele. Deus, ele não fala com quem não tem relacionamento com ele. Deus, ele não se envolve com quem não tem relacionamento com ele. Então, eu e você temos que sermos intencionais na busca pela presença de Deus. É de todo o coração que nós temos que nos submetermos à presença de Deus, mesmo quando ninguém nos vê. Mesmo quando parece que não há nada para fazer. O seu coração tem que buscar a face de Deus. Se começarmos a ler o Salmo 86, você vai ver um rei Davi angustiado, temeroso, mas aí ele começa a falar assim: olha, mas as tuas maravilhas, Senhor, o Senhor, os teus grandes feitos, todas as nações que o Senhor criou virão e louvarão o
teu nome, a tua grandeza. Ele está ali angustiado, clamando por salvação, mas ele começa a reconhecer a grandeza do Senhor, porque nos dias das nossas angústias, no dia dos nossos temores, quando nós buscamos a face do Senhor, Ele nos revela toda a sua grandeza e se demonstra como um Deus que cuida de nós. E daí ele fala assim: eu sei que o Senhor ouve a minha oração, eu sei que o Senhor me responde. Mas isso é só para aqueles que agem de forma intencional, buscando a face do Senhor, quando ninguém vê, no dia das necessidades de um povo, de um filho que se relaciona com o Senhor, ao ponto de conhecer quem é o seu Deus. Era isso que Davi conhecia. O que os 7 irmãos de Davi não conhecia, Davi conhecia. Quem era o Deus da vida dele. Quem o mundo inteiro pode não conhecer é quem você conhece, o Deus da sua vida. Você vai ver isso, Davi declarando quem é o Deus da vida dele, logo ali no capítulo 17, quando Israel está em guerra com os filisteus, e daí vem Golias. Nós conhecemos a história dele para a gente é bem curtinha. Era um gigante, desafiou e morreu. E você vai ver ali esse homem desafiando por 40 dias a nação de Israel. E daí chega Davi, e daí esse gigante ri de Israel, não tem ninguém que possa me enfrentar. E daí o gigante, quando Davi vai enfrentar, para a gente adiantar a história, ele fala assim: você vai vir contra mim com paus e pedras, pensa que eu sou algum cachorrinho? Ele fala assim: não, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Davi sabia quem era o Deus dele, e antes disso, quando ele estava ali conversando com os soldados de Israel que tinha medo, ele falou assim: o nosso Deus é o Deus vivo. É só para aqueles que se relacionam, conhecem um Deus vivo. E você quer ver a prova disso? Eu já falei isso algumas vezes. Quando as pessoas vão para o hospital e vão ouvir a notícia que não querem ouvir, e daí fala assim: agora só um milagre, agora só Deus. O que as pessoas fazem? Se desesperam: agora é só Deus. Daí a pessoa fala assim: agora não tem mais o que fazer, é só Deus. Só que ela não fala assim: não tem mais o que eu fazer, agora é só Deus. Fala com forma de desespero. Mas o nosso Deus, Ele é um Deus todo-poderoso. E quando é só Ele, coloque nas mãos dEle, que só Ele pode fazer o melhor. O que nós pensamos que é o melhor para nós, nem sempre será. Mas o que Deus pensa que é o melhor, sempre será o melhor. Porque a palavra do Senhor vai dizer que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando é só Ele, dependa só dEle, porque Ele é o Deus vivo. Ele é o Senhor. Nós temos que ser intencionais em reconhecer que somente Deus é o Senhor. Porque nós encontramos no livro do profeta Jeremias, assim: maldito é o homem que confia no homem. E eu sempre gosto de afirmar que realmente, maldito é o homem que confia no homem, mas nós temos que pensar: quem é esse homem? Porque quantas vezes nós confiamos na força do nosso braço, que é o que diz o Salmo, que é o que diz Jeremias, que confiamos na nossa astúcia, na nossa inteligência, e confiamos em nós, o que nós podemos fazer, porque nós alcançamos isso, alcançamos aquilo, dessa forma que eu sempre fiz, eu sempre fui abençoado. Mas depois que ele fala isso, olha, maldito é o homem que confia em si mesmo, maldito é o homem que confia no outro homem, mas ele fala assim: feliz é o homem que confia no Senhor. Ele é como uma árvore plantada. E ele fala assim, que mesmo que venha a escassez, a sequidão, as suas raízes são firmadas de forma tão profunda que somente pelas águas tocarem suas raízes, elas produzem folhas nos ramos e frutos em todo o tempo. Temos que sermos intencionais em confiar no Senhor. E você vai ver Davi conhecendo o Deus vivo e falando: é nele que eu confio. Uma nação inteira, que era chamada nação de Deus, povo de Deus, sacerdócio real, povo escolhido, povo adquirido, estava diante de um único homem
temendo o seu futuro. E Davi estava diante do único Deus, dizendo que ele sairia dali vitorioso. Quais são os problemas que se levantam? Eles são maiores do que o Senhor, seu Deus? Eles são maiores? Quais são as lutas que se levantam? Elas podem serem maiores do que o Senhor, teu Deus? Elas não podem. Elas não podem. Então conheça o seu Deus, conheça o poder do seu Deus, seja intencional na busca em relacionamento com o seu Deus, porque Ele te conhece na intimidade. O Senhor Jesus diz que o lugar onde Ele nos conhece é quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos ao nosso Deus em secreto, aonde Ele nos vê. Aonde Ele nos vê, ali aonde você não tem que mostrar nada para ninguém, ser o santo que as pessoas querem ver, mas você tem que ser aquele que vai se submeter diante da face do Senhor e dizer: Senhor, eu preciso da Tua misericórdia, eu preciso da Tua graça, eu preciso me envolver na Sua presença, eu quero viver, eu estou na Sua presença, eu caminho contigo, o Senhor tem visto como eu ando fiel a Ti. Um dia você vai entrar falando que precisa da misericórdia, mas conforme você passa a viver com Ele, você começa a dizer: Senhor, eu tenho vivido contigo, eu te conheço, e o Senhor me conhece. Porque da graça e da misericórdia nós vamos viver todos os dias. Hoje eu vinha no carro com a Elisa, estávamos tocando uma música, e ela falou: você sabe qual é a parte que eu não gosto dessa música? E ela disse assim, né, que é a parte que ele fala: me resgata todos os dias só para te adorar. Daí eu falei: isso é graça, né? Incomoda, realmente incomoda, né? Parecia que, poxa, todo dia, mas todo dia nós precisamos. Todo dia nós precisamos da graça, porque aonde um dia abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. É que algumas palavras para a gente realmente elas nos deixam incomodados. Tem muitas canções que deixam assim. Às vezes o Ministério de Louvor pede algumas músicas e eu fico incomodado. E daí é a graça de Deus que nos sustenta. É o poder de Deus que nos sustenta. E quando nós fechamos a porta do nosso quarto e nós oramos, ali nós clamamos pela graça e saímos cheios do poder e da presença de Deus. É um relacionamento com Ele que nos torna homens e mulheres de Deus, que saem desbravando, dizendo: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. E isso nós só alcançamos no relacionamento com o Senhor. E Davi também, ele tem uma coisa que ele fez, que foi restabelecer a presença de Deus no meio da nação de Israel. Nós sabemos a história que um dia os filhos de Eli saíram para o combate, levaram a arca do Senhor e foram para o combate. E a palavra do Senhor diz que eles morreram, a nação de Israel perdeu e os filisteus levaram a arca do Senhor para a terra deles. E eles colocaram no templo do seu Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles colocaram a arca do Senhor no templo do seu Deus, a imagem de Dagon caiu diante da presença do Senhor. Aí depois eles vão lá e levantam a imagem, até chegar o momento que ela cai e parte ao meio. Já não tem mais o que levantar. Porque diante do nosso Deus, todo joelho se dobrará. Os deuses que as pessoas dizem que existem, eles se dobrarão. O sol, a lua, um dia devolverá a glória que lhes foram dada diante do nosso Deus. E essa presença preciosa foi levada e foi colocada dentro do templo, ali dos deuses dos seus inimigos. E a presença do Senhor prevaleceu. Eles levaram, o que nós vamos fazer? Deus acometeu eles com doenças e eles colocaram numa carroça de bois e mandaram a presença de Deus embora. E ela ficou por muitos anos. A arca da presença ficou longe da nação de Israel. E daí Davi, no seu governo, a primeira coisa que ele foi estabelecer, quando ele foi ali rei sobre todo Israel, ele falou: precisamos trazer a presença de Deus, a arca de Deus para o meio do seu povo. E a primeira vez ele colocou em cima de uma carroça, e nós conhecemos a história, Uzá, acho que era o nome dele. Os bois passaram por uma pedra, a arca foi cair, e Uzá foi lá e colocou as mãos e ele veio a morrer. Daí Davi
deixou a arca na casa de Obed-Edom, no meio do caminho. E daí, a passar de um tempo, veio um servo dele e falou assim: olha, a casa de Obed-Edom tem sido abençoada. Daí Davi entendeu, chegou a hora de trazer a presença de Deus. Só que quando ele foi trazer, agora ele falou: eu vou fazer da maneira correta. Eu vou colocar a arca sobre os ombros dos levitas. Eu vou colocar a presença de Deus, eu vou agir na presença de Deus da maneira correta. Eu vou fazer da maneira que ele disse para Moisés, como a arca deveria ser conduzida, eu vou agir. E daí ele foi lá e buscou a arca junto com os levitas, e a palavra do Senhor diz que a cada 6 passos em que eles andavam, eles paravam e sacrificavam ao Senhor, e celebravam com alegria, e se rendia de todo o coração, porque a presença de Deus estava retornando para a nação de Israel. E todos os dias, eu e você, podemos recorrer a essa presença, porque Ele está conosco. A palavra do Senhor diz que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, e todos os dias nós devemos caminhar e parar e adorar a Deus e celebrar a grandeza do nosso Senhor por todos os dias. Não existe um momento das nossas vidas que nós não devemos deixar de que a presença de Deus seja estabelecida por completo nas nossas vidas. Num relacionamento com Deus, nós não nos desviamos da presença dele por nenhum segundo. Num relacionamento com Deus, nós não o tratamos de qualquer forma, como foi da primeira vez que Davi trouxe. No relacionamento com Deus, nós nos importamos com Ele, em manter a presença dEle sobre as nossas vidas. No relacionamento com Deus, Ele é prioridade. E Davi diz, no versículo, de todo o coração. O Senhor era a prioridade de todo o coração. E Davi não foi a pessoa que inventou de todo o coração. Se você ler Deuteronômio, diversas vezes, Deus vai falar de todo o coração. De todo o coração. O único Senhor. Né? Para quem assiste The Chosen, vai sempre ouvir essa... Vamos fazer o Shema, né? Capítulo 6 de Deuteronômio, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E daí ele vai falando assim, olha, e vocês vão andando pelo caminho e vão falar desse Deus. Vai estabelecendo a presença dele enquanto caminha. Quando vocês sentarem, estabelece a presença dele, porque sentados vocês vão declarar a presença desse Deus. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão inculcar a presença, a palavra de Deus na mente deles. Era Deus sendo estabelecido no meio de Israel. Deus está presente todos os dias. Nós estamos estabelecendo a palavra dele sobre as nossas vidas, porque é de todo o coração que nós temos que amar essa palavra. É de todo o coração que ela tem que fazer parte de nós. É de todo o coração que a presença de Deus é estabelecida em nosso meio, e o nosso relacionamento mais seguro é através da palavra dele. É porque nós nos movemos segundo a sua palavra. Um dia perguntaram a Jesus, o que você faz? Ele fala, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Eu falo o que eu ouço o meu Pai dizer. E eu e você, o que nós fazemos? Aquilo que nós vemos o Senhor falar. Aquilo que nós vemos, a maneira que o Senhor age através da sua palavra. Estabelecer a presença de Deus é ter a palavra dele viva em nós, e um relacionamento contínuo com a nossa oração, com a nossa busca de adoração a ele. É reconhecer que não existe nenhum outro Deus além dele. É reconhecer que nada pode vir à frente dele. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Seja intencional nesse relacionamento com Deus, o desejando todos os dias. Precisamos ouvir, obedecer ao Senhor. E uma das coisas maravilhosas de Davi no capítulo 2, ele diz assim, no versículo 1. Passando algum tempo, Davi perguntou ao Senhor, devo ir para uma das cidades de Judá? Vá, o Senhor lhe disse. Davi perguntou, para onde eu devo ir? Para Hebrom, o Senhor
respondeu. Em uma vida intencional, nós devemos sempre consultar a Deus. Uma vida que tem intenção de agradar a Deus, de honrar a Deus, ela deve sempre buscar a face de Deus e aguardar a resposta. E quantas vezes nós oramos a Deus para que Deus nos mostre algo, para que nós façamos algo, e logo em seguida nós agimos porque a gente quer. E Deus não respondeu se era para fazer. E daí em algum momento nós acabamos frustrados e olhamos: ei Deus, eu estava fazendo, era para o Senhor, mas Deus não tinha respondido que era para ser feito. Porque Davi, por diversas vezes, ele perguntou: Senhor, eu devo ir para o combate? Eu devo ir para a guerra? E daí o Senhor falava assim: ó, vai para a guerra. E Deus ainda dava o conselho: ó, vai por tal lugar. Vai para a guerra e enfrente seus inimigos. E em algum momento, o Deus que era todo poderoso falou assim: agora você não vai para o combate, aguarda. E daí você fala assim: agora Deus, eu devo fazer tal coisa? E Deus está querendo falar: aguarda. Mas você já está agindo, porque não espera a resposta de Deus. E quantas vezes nós agimos por conta própria e nos frustramos, mas todas as vezes que aguardamos a resposta de Deus, saímos vitoriosos. Eu já agi por conta própria diversas vezes. E como diz a expressão do mundo, né? Eu quebrei a cara diversas vezes. Eu lembro que quando eu estava desempregado e daí a Elisa até lembra desses tempos, né? Eu recebi uma proposta de emprego, eu passei por todas as entrevistas e falei: é agora, chegou a vez. Ninguém me para. Eu contei toda, porque foi a única empresa que eu contei toda a minha história. Em todo o processo, a primeira pessoa que eu contei a história foi a moça da RH. Ela falou assim: ó, a partir de agora, você não conta pra ninguém que você sofreu um acidente na empresa e foi demitido depois desse acidente. E daí veio o gerente, eu contei a história e passei para a próxima fase. Até que chegou o diretor que veio fazer a entrevista e eu passei. Daí falei: tá tudo certo, eu já resolvi minha vida. E aí eu lembro que um dia eu falei: Elisa, vamos comemorar que já tá tudo certo? Vamos, onde você quer ir que agora tá tudo certo. E aí a gente foi pro restaurante, comemos, passei mal. Acho que ali já estava a resposta. Ali já estava a resposta e eu não tinha percebido, né? Eu como molho vermelho e às vezes eu não fico legal. Daí eu batizo o molho com creme de leite, a Elisa já reclama, mas daí eu já fiquei ruim com o molho vermelho e tudo. E daí, quando saiu o resultado do meu exame de sangue, um exame que nunca alterou na minha vida, naquele dia alterou. Daí eu fiz várias vezes o exame para a empresa, eles insistiram em mim ainda, né? E o exame deu alterado. Daí eu falei: mas é só, tipo, era para dar 51, deu 54. Não deu alterado. Então assim, né? Eu tinha feito todos os planos já, minha vida já estava resolvida, né? O salário, ok, tudo ok. Só que eu não tinha... Naquele momento eu já estava falando: eu estou me garantindo, já está tudo certo. E era o momento de que era para eu ter colocado nas mãos de Deus, porque Ele que garantia a minha vida. E eu me frustrei. Fiquei chateado, desmotivado, né? Mas não com Deus. Foi com as minhas próprias atitudes. Porque naquele momento eu já falei assim: poxa, já fiz tudo aqui, já resolvi tudo. Estava autoconfiante. E daí passei mais algum tempo em que até Deus me moldar e eu poder dizer: Senhor, quem controla a minha vida é o Senhor. Quem é dono da minha vida e da minha situação é o Senhor. Demorei muitos anos, foram quase 3 anos, para poder responder ao que Deus queria ouvir: eu é quem cuido de você. E eu poder dizer: pode cuidar, Senhor. Essa é uma vida intencional. É uma vida que vai chegar ao ponto de falar: o Senhor é quem cuida de mim. O meu destino está em tuas mãos. Então eu vou me mover segundo a sua vontade.
Saul não agiu dessa forma. E a palavra do Senhor vai dizer que ele perdeu a cabeça. Ele perdeu a cabeça, né? Porque além de se lançar na espada, depois veio o inimigo e cortou a cabeça dele. E quando nós buscamos Deus aonde Ele não está, como foi Saul, nós perdemos a vida. Agora, quando nós buscamos a resposta das nossas necessidades, de o que devemos fazer em Deus, nós ganhamos a vida. Davi, ele é lembrado até hoje. A palavra do Senhor diz que, né, sempre haveria um rei no seu lugar, sempre haveria um herdeiro. E nós sabemos que veio Salomão, veio Roboão. Daí depois, se você for ver a geração, vou falar os mais conhecidos, Josafá. Depois de Josafá, o mais conhecido ele é tão conhecido que saiu da cabeça agora aqui. Eu sei que está em 2 Crônicas, capítulo 31, o nome dele lá. Mas fugiu agora. Depois de Josafá, daí veio Josias, que foi o último rei piedoso que teve Israel. Vê lá, deve ter o nome dele aí em algum lugar aí. 2 Crônicas. Ezequias, é ele, ó, viu? Josafá, Ezequias e Josias. Se você for olhar nos livros de crônicas, e os reis mais famosos que nós conhecemos das histórias são eles. E foram homens que buscaram a face de Deus. Um outro rei, que era a geração de Davi, que era o pai de Josafá, Asa, a palavra do Senhor diz que ele buscou o Senhor de todo o coração. De todo o coração. E o Senhor disse que deu paz para o governo dele. Porque ele buscou o Senhor de todo o coração. Por completo. Deus vai dar paz para nós quando andarmos e buscarmos de todo o coração. Mas quando ele se desviou, só para lembrar, que eu vou falar agora do que nós devemos ainda sermos intencionais. Quando ele se desviou de ouvir a voz de Deus, o Senhor o submeteu a uma doença. Josafá, que era um homem famoso, e nós conhecemos a história, Deus o livrou de uma guerra em que ele não teve que lutar. Quando ele desviou o seu coração e quis fazer ali negócio com outros reis, o Senhor diz que ele quebrou as embarcações ao meio, porque ele não consultou o Senhor, porque ele não buscou a face de Deus. Davi, quando ele desviou os olhos do Senhor, você vai ver o Senhor tratando com ele. Eu estou falando de Davi, parece que era um homem perfeito, e nós sabemos que não era bem assim. Porque um dia ele estava descansando, ele olhou de cima do terraço e viu Batseba, e daí ele cometeu adultério. Primeiro lugar, Davi não era para estar lá. A Bíblia diz que era tempos de guerra, e o normal para um rei em tempos de guerra era ir junto com o seu exército e guerrear. Davi estava no lugar errado. Em tempos de guerra, como dizia a nossa irmã em Cristo, Ludmila, nunca pare de lutar. Em tempos de batalha, nós não devemos desviar o olhar da nossa luta. Porque se você olhar para Josué, ele estava olhando para a luta e falou assim: olha, Deus, nós vamos vencer essa batalha, mas eu preciso que o Senhor pare o sol em tal lugar, preciso que o Senhor pare a lua em tal lugar, e nós vamos prevalecer. Enquanto Josué lutava com o povo de Israel, Moisés estava sobre o monte, e daí chegou uma hora que eles perceberam que quando as mãos de Moisés estavam levantadas, o povo prevalecia. Chegou uma hora que os braços estavam cansados, e Arão, e acho que Ur, estava ali do lado deles, segurou os braços até que o povo prevalecesse. Em tempos de guerra, o seu lugar é no combate, não é lugar de descanso, é estar na posição a qual Deus quer que você esteja, para dizer o que ele disse quando ele lutou contra Golias: o Senhor dos exércitos está conosco, e prevalecer sobre seus inimigos. Mas nesse tempo, Davi estava lá, relaxando, como se estivesse num spa. E porque ele desviou os seus olhares para Deus, ele cometeu o pecado. Houve outro período no meio de Israel que Davi estava tranquilo, já tinha prevalecido sobre todas as guerras. E daí ele olhou assim para si mesmo e se autocontemplou e falou: olha como eu tenho sido vitorioso. Olha quantas batalhas eu tenho conquistado. Falou para o seu
general, acho que era Joabe, e disse: olha, vai e faz um censo e vê qual é o tamanho do meu exército, com o qual eu tenho sido vitorioso. E daquele momento, Davi mais uma vez desviou o seu olhar da presença de Deus. Orgulho, adultério, deixará Davi. Quando nós olhamos para Davi, geralmente nós contamos só as coisas boas. Só que depois do pecado dele, a palavra do Senhor diz que Davi, primeiro quando de Batseba, ele foi confrontado e ele se arrependeu do seu pecado. Depois, com orgulho, ele se arrependeu do seu pecado. O que Davi tinha de diferente é que ele sabia: eu pequei contra o Senhor, e ele ia para o lugar aonde ele deveria se submeter, que era aos pés do Senhor, e se arrepender. E a palavra do Senhor diz que Davi escreveu um salmo, compôs um salmo chamado o Salmo 51, em que Davi diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Não retires de mim a tua presença. Porque isso aconteceu, o Espírito Santo se manifestou e habitou na vida de Davi quando Jessé derramou o azeite sobre ele, diz a palavra do Senhor, e ele recebeu, ele foi cheio do poder do Espírito Santo. E quando ele pecou, ele falou: Senhor, eu não quero ir para longe da sua presença. Nós temos que ser os intencionais em não estar longe da presença de Deus. E mesmo que venha a falha, que é o pecado, que faz o homem se esconder, nós temos que olhar para Deus e não se esconder dele e pedir: Senhor, misericórdia, eu me arrependo, não retires de mim o teu Espírito. Imagina se Adão tivesse agido dessa forma, conhecendo o nosso Deus, que é um Deus misericordioso e gracioso. Se ele não tivesse se escondido e se lançado para longe da presença de Deus, e não tivesse ali, não se importado com as suas ações. Aliás, se ele tivesse se importado com as suas ações, coisa que ele não se importou, o nosso Deus que perdoou eu e você acha que não perdoaria Adão? Mas ele não se submeteu diante de um Deus que vinha conversar com ele todos os dias. Davi, a primeira coisa que ele fez quando ele reconheceu o seu pecado, depois de ele falar assim: olha, digno de morte é o homem que fez tal coisa, quando Natan conta ali para ele uma parábola, quando ele fala: esse homem é você, ele se prostra diante de Natan, diante de Deus, e se arrepende dos seus pecados. Temos que sermos intencionais em buscar o perdão da presença de Deus. Nós temos que sermos intencionais em falar: Senhor, não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua presença, porque o pecado, ele nos leva para longe da presença do Senhor. E Davi, ali, ele diz no seu salmo: não retires de mim o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um espírito reto e um coração puro. Eu quero te seguir de todo o coração. Eu quero viver em tua presença de todo o coração. E nós não somos mais poderosos do que Davi, nós somos homens. Mas nós temos que aprender com ele que o nosso Deus, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E Davi conhecia isso por causa de uma vida de relacionamento. Um homem que primeiro cometeu adultério, depois tramou a morte, mas ele foi ao encontro do Senhor e se arrependeu. Seja intencional em lutar contra o pecado. Em tempos de guerra, lute as suas guerras em nome do Senhor. E se arrependa, se caso em algum momento falhar na jornada. Vá diante daquele que é fiel e justo para te perdoar. E o último ponto: seja intencional em amar. E agora eu não vou falar de Davi. João capítulo 3, versículo 16. Esse é o texto que dizem que é o principal da Bíblia. Vamos ver, apareceu lá? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Davi, ele foi um homem que buscou a presença de Deus e viveu o poder de Deus e guerreou e combateu o combate ali dele, que ele devia permanecer como rei. E foi o rei mais notório de todo Israel. Foi um vencedor, mas ele olhava para uma profecia que um dia viria um Messias. E esse Messias se manifestou. Deus amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Davi, ele olhava para uma profecia e cria nela para ser salvo. E nós vivemos a realidade dessa profecia, que o Messias veio. E esse Messias, ele nos mostra como devemos ser intencionais no amor. Porque esse Messias, ele teve a empatia de se pôr no meu e no seu lugar. Quando nós, pecadores, transgredimos contra Deus, ele veio para nos reconciliar com Deus. A cruz que era para nós, a morte que era para nós, ele se pôs no nosso lugar. O nosso Deus nos ensina a amar como ele amou. E a empatia que ele teve e misericórdia por nós, que ele se pôs no nosso lugar. E agora eu e você, neste mundo, na nossa jornada para os céus, nós temos que ter empatia pelos perdidos para anunciar esse Deus que tanto nos amou. Ontem eu vi um vídeo, um pouco antes de dormir, de um lutador de UFC. Ele venceu o combate e começou a falar assim: olha, você que tem tido vontade de se matar, você não ouça essas vozes, porque a resposta para a sua vida é Jesus. Eu estou resumindo, que ele falou muito mais coisas. E ele começa a falar assim: eu encontrei uma pessoa que nos ama. E ele fala que é Jesus. Enquanto ele falou isso, uma pessoa estava amarrando uma corda em seu pescoço e pronto para se matar. E daí ele conta que essa pessoa, ele fala que foi para o Rio de Janeiro para resolver um problema dele como é que é para viajar? Passaporte? Ele não conseguiu em São Paulo, falou que foi para o Rio de Janeiro para resolver um problema com o passaporte. E daí ele estava com a roupa do UFC, que ele era lutador de UFC, e um homem encontra ele ali próximo e começa a falar assim: você sabe que por causa de uma luta do UFC eu não tirei a minha vida? E ele não reconhece que a pessoa que falou aquilo era que estava na frente dele, essa pessoa. Daí ele fala assim: como que foi? Fala, como é que foi? E ele fala assim: eu estava prestes a me matar. Eu estava já fechando a porta do meu quarto. Há muito tempo eu já vivia dentro do meu quarto, não falava com ninguém, a minha esposa só colocava comida. E ele fala assim: eu já conquistei tudo nessa vida, já tinha tudo que eu tinha que conquistar. Só que não era feliz. E ele estava preparando a corda para se matar. E daí, quando eu vi esse lutador falando, eu larguei tudo e hoje eu consigo sair do quarto. E daí ele fala assim: e como que era esse lutador? Daí ele começa a falar assim, acho que ele era mais barbudo na época, né? Ele fala, né? Porque ele estava sem a barba e ele estava barbudo na época. Era. Daí ele começa a falar sobre Jesus com esse homem e fala: esse cara era eu. E ele fala que ali na rua, aquele homem confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele estava numa grande mídia, mas ele se pôs no lugar daquele que estava desesperado para tirar a sua própria vida. Aquele lutador, ele amou como Jesus amou. A ponto de, no meio da sua glória, que era o ápice da vitória, e todo mundo quer falar: como é que foi sua vitória? Como que foi vencer? Ele estava ali para dizer que o Senhor Jesus resgatou a vida dele. E a recompensa foi ouvir esse testemunho. Nós temos essa recompensa de ouvir um testemunho, por causa de algo que, para muitas pessoas naquele dia, que coisa sem sentido ele falar agora, mas que mudou a história de um homem. Jesus Cristo, ele fez isso. Ele mudou a nossa história, morrendo na cruz em nosso favor. E ele deseja que nós sejamos intencionais nesse amor, de poder proclamar o reino dele, para que mais pessoas possam conhecer o seu nome. Aquele homem, ele declarou
Ele não era a luta principal, mas ele declarou que era o Senhor da vida dele. Eu e você temos que sermos intencionais em declarar quem é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo, ele nos ensina também, além de nos pôr no lugar da pessoa, em ter empatia. 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 Além de termos empatia, ele nos ensina a termos comunhão. Você vai ver Jesus ali formando os seus discípulos e 12 discípulos entre si, em que você via em alguns momentos eles se engalfinhando, né? Porque a mãe de João e Tiago teve uma ideia brilhante. Mestre, permita que eles se assentem, um à sua direita, um à sua esquerda. Daí você vai ver assim, né? Os discípulos se engalfinhando, assim, como assim? Esse lugar é para ser meu. E daí Jesus, depois disso tudo, ele diz a palavra do Senhor que ele pega uma bacia, uma toalha e lava os pés dos discípulos. E daí você vê, depois que Cristo sobe aos céus, todos eles, em relação de humildade, orando ao Senhor até que o Espírito Santo veio. Daí você vai ver eles como igreja o tempo todo, orando uns pelos outros. Eles como igreja se relacionando de uma forma tão interativa que tudo que eles tinham eram em comum. Comunhão. Tudo em relação à igreja de Jesus é comum, é em comunhão. Eu e você precisamos termos comunhão uns com os outros. Aqui as pessoas que eu mais me relaciono aqui na igreja é o ministério de louvor, né? Nós tocamos os instrumentos, nós conversamos, nos relacionamos e podemos viver o poder e o amor de Deus. Se todos nós fizermos isso, poderemos viver e compartilhar do amor de Deus. Uma das comunhões que nós víamos no meio do povo de Deus ali era que, quando Pedro foi preso, a igreja inteira se reuniu para orar ao Senhor. E o Senhor o resgatou de forma maravilhosa. Eles colocaram Pedro como o mais importante. E comunhão é isso. É ver o nosso irmão e colocar como o mais importante em suas necessidades. Veio um homem chamado José, que nós conhecemos hoje como Barnabé, né? Eu sempre lembro da musiquinha mais fácil. Era o seu nome José, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. E daí você vai ver que esse homem, o nome dele depois foi conhecido como Barnabé. Ele veio e trouxe ao Senhor tudo e deu diante do altar de Deus. Ele foi um homem que falou assim: olha, tudo que eu tenho é para que todos nós vivamos bem. E depois dessa história nós vamos conhecer a história de Ananias e Safira, que eles não viviam uma comunhão plena, nem com Deus e nem com os irmãos, porque tudo que eles tinham eram deles, e eles falaram assim: olha, Pedro, veio Ananias e trouxe a oferta e falou: tudo isso aqui eu estou dando de coração, é tudo que eu tenho. Só que ele já tinha retido um pouco. Daí a palavra do Senhor diz que porque você mentiu para o Espírito Santo. E depois você vai ver Safira fazendo da mesma forma. E daí ela também morreu. Mas aqueles que agiam com inteireza, de todo o coração e honrava a Deus, entregava diante aos pés dos apóstolos tudo o que possuía para o bem de toda a igreja. Eles se relacionavam para o bem de toda a igreja e viviam o poder de Deus por causa da comunhão que eles tinham com os irmãos e com Deus. Nós vamos ver grandes coisas acontecerem neste lugar por causa da comunhão que nós temos entre nós e com Deus. Uma das coisas que nós podemos fazer para termos comunhão entre nós e com Deus: terça-feira você pode ir lá orar, buscar a face do Senhor, reunido como igreja e ter comunhão entre os irmãos e com Deus. Olha, depois, eu garanto para vocês, depois tem um copo d'água e uma boa conversa. Ela tem chá, viu? Tem chá. Isso é comunhão. Além de orarmos juntos, nós compartilhamos das nossas vidas uns com os outros. E Jesus Cristo, ele diz que assim, se andarmos na luz, assim como ele está, nós temos comunhão com ele e uns com os outros. Chegou a hora de andarmos segundo a vontade do nosso Senhor. Seja intencional em ter comunhão com seus irmãos. No final do culto, converse. Não precisa sair correndo, não. Se relacione. Outra coisa
que Jesus nos ensina em sermos intencionais é na intercessão. O Senhor, Ele buscou por todo Israel alguém que pudesse se pôr na fenda do muro que estava rachado, na brecha da intercessão, alguém que pudesse orar, se colocar em favor de todo Israel, e não encontrou. Seja intencional em se pôr no lugar do seu irmão para buscar favor de Deus no lugar dele. Como eu já disse, a igreja se reuniu e orou por Pedro. A igreja orava. A igreja buscava a presença de Deus para que mais pessoas fossem acrescentadas. A igreja era intencional na busca da presença de Deus para que o reino expandisse. Você vai ver ali a igreja no livro de Atos o tempo todo se movimentando para que pessoas fossem abençoadas, para que vidas encontrassem o Senhor. Pedro, cheio do Espírito Santo, se encontra no meio da porta ali chamada Formosa do templo, e daí fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Você vai ver ali o apóstolo Pedro sendo chamado por Deus para ir lá e ministrar sobre uma família inteira, a família de Cornélio. Você vai ver uma igreja movimentada em interceder pelos perdidos. E eles, mesmo sendo açoitados, eles ainda saíam de lá falando felizes, a Bíblia diz, porque sofreram por amor de Cristo, porque se colocaram na brecha da intercessão para que alguém pudesse ser tocado pela presença de Deus. Se coloque no lugar do seu irmão em intercessão. Você conhece alguém que está enfermo? Se ponha no lugar dele. O ministério de louvor, eu vou falar de novo porque eles, como eu disse, são as pessoas que eu mais me relaciono aqui na igreja. No final aqui, geralmente nós temos uma oração e daí nós apresentamos algumas necessidades nossas, e geralmente não são só nossas. É de pessoas que conhecemos e nós nos colocamos nos lugares dessas pessoas para que o Senhor venha e coloque a sua mão e faça o seu milagre. No final do culto nós oramos, intercedemos por algumas vidas para que Deus faça o milagre, nós nos colocamos no lugar delas, e Jesus nos ensina a sermos intencionais em orar e buscar a presença dEle, para que Ele possa agir sobre as vidas. E outra coisa em que Jesus deseja que sejamos intencionais no amor é perdoar. Livro de Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, ele diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E foi isso que Jesus fez. Ele pegou a dívida que era proposta para nós e Ele pagou com o seu sangue. E Ele agora diz para que eu e você possamos perdoar. E só existe um jeito de provar que amamos Deus: é perdoando. É perdoando. Porque Jesus, ele vai dizer: se você não consegue perdoar o seu irmão que você vê, se você não consegue amar o seu irmão que você vê, se você não consegue zelar por esse relacionamento, você não pode e não vai conseguir ter um amor para com Deus. Você não vai conseguir provar esse amor, porque a Bíblia, ela vai dizer para nós o tempo todo: ame Deus ame o Senhor sobre todas as coisas e ame o seu próximo como a si mesmo. E se você não conseguir amar você não consegue amar a Deus acima de todas as coisas. Você não consegue. Porque quando nós olhamos para Deus para cumprir todos os mandamentos, para cumprir todas as coisas, a parte de relação é a mais importante. A parte de relacionamento é a mais importante, tanto para com Ele quanto para com o nosso irmão. Se nós quebrarmos uma parte desse mandamento, nós não conseguimos cumprir os outros.
Então devemos perdoar, porque foi assim que Deus provou o seu amor para conosco. Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. O perdão de Deus, ele veio para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E esse perdão tem que ser gerado entre eu e você, entre os homens. Porque só podemos viver o verdadeiro amor de Deus se cumprirmos tudo aquilo que Ele falou. E vocês serão meus amigos se fizeres o que eu vos mando. E Ele nos manda perdoar, assim como Ele nos perdoou. Seja intencional no seu amor. Se ponha no lugar do seu irmão. Interceda. Tenha comunhão e perdoe. Porque foi assim que Cristo estabeleceu o relacionamento conosco. Ele se pôs no nosso lugar. Ele tem comunhão conosco. E Ele nos amou tanto que Ele se entregou na cruz. Ser intencional é ter um coração voltado para Deus. De todo o coração, disse o salmista. Quando você for orar na sua casa, é de todo o coração. Quando você for adorar, cantar louvores, é de todo o coração. Construa, como Davi construiu, um lugar para a presença de Deus, de todo o coração. No altar de adoração, Ele seja sempre exaltado.